Ana, essa é para você, tá? Ou pelo menos para começar com você. A irmã da influenciadora Deolane Bezerra, Daniele Bezerra, ouço palmas. Ouço palmas. Negou que a família delas tenha pago fãs para irem na porta de presídio em protesto pela soltura da investigada. Nos comentários do post feito pelo jornalista Léo Dias, Daniele alegou que isso teria acontecido somente uma vez, quando uma outra irmã, Daiane Bezerra, entregou R$300 a uma mulher que reclamou de fome. Ana, eu não tenho nem pergunta para você. Vai que é sua. Elas ficam brincando aqui porque eu falo que eu também gosto de falar de besteira, entretenimento, essas fofocas maravilhosas. Embora agora a Deolane tenha deixado de ser uma simples fofoca para ser caso de polícia. O que chama a atenção nessa notícia, e eu acho que as minhas amigas aqui vão concordar comigo, é o fato de que existem pessoas que se dão ao trabalho de ir até a porta de um presídio para torcer por uma pessoa. Na pauta anterior, a gente falou sobre idolatria, que é uma idolatria mais escancarada do que essa. Primeiro que a gente não sabe nem do que ela está sendo acusada direito. Ninguém tem acesso à investigação e, mesmo assim, as pessoas já fizeram um julgamento sobre ela, e aí eu também acho que existem aquelas que já julgaram culpada também, isso não é unilateral, mas essas pessoas já fizeram tamanho julgamento e elas acreditam tão, não sei se cegamente é a palavra adequada, mas acreditam de forma tão veemente na inocência dessa mulher e na injustiça da prisão, que estão na porta do presídio se manifestando. Eu até brinquei com as meninas antes do programa entrar no ar que eu gostaria que essas pessoas estivessem sendo pagas. Porque isso minimamente justificaria eu também. Elas estarem lá. Uma tristeza. Eu preferia que elas fossem pagas. Porque aí você entenderia. Até iria, dependendo do valor, até eu me deslocaria até a porta Poderia do presídio. haver uma discussão de ética, de moral, mas seria compreensível. Mas tudo bem, cada um faz o seu do jeito que acha melhor dentro do que a lei permite. Você tá lá, não é ilícito nenhum. Agora, de graça, meus amigos, a gente tem que reavaliar prioridades. Carla, é mais um exemplo do potencial construtivo, mas também destrutivo das redes sociais. Olha, eu assim, a minha vontade é levantar e abraçá-la, porque essa notícia é de uma tristeza, porque eu ficaria tão feliz. Olha, cada um recebeu R$300, aí você consegue falar, não, há uma certa esperança na humanidade. Não há esperança na humanidade, porque a gente está num nível distópico tal, onde você... Apesar de que eu acho que alguma coisa foi financiada. Mas deixa esse lado, porque esse meu viés econômico aqui é uma tragédia. Então, eu acho que alguém levou ali alguma coisa para poder estar lá. Mas, seguindo aqui a nossa pauta, que ninguém levou nada. Então, essa é uma coisa muito interessante. A idolatria, ela leva a... quase distúrbios. Então, a pessoa, quando idolatra, é algo que, inclusive, não tem explicação. Talvez hoje a gente tinha que estar aqui com uma psicóloga, uma psiquiatra, para poder ajudar a gente a entender como que você tem... Ela é uma representação. Então, vamos lá. Todos isso aqui são personagens, né? Então, Deolane é uma personagem, né? Então, o que ela representa? Qual é a representação dela que faz com que você tenha esse carregamento de pessoas que olham e querem ser Deolane? Este é o ponto. Ela é algo a ser... Ela é um desejo. As pessoas desejam ser Deolane, desejam ter o que ela tem, ter o nível de ostentação que ela tem. Então, essa é toda uma construção muito também da sociologia brasileira, que é o dinheiro fácil, ostentatório, rápido. E repare, ela não tem esse sucesso porque ela é uma advogada brilhante. Você repare como você vai desmontando a questão do conhecimento, do estudo. Não, é aquilo que você consegue ostentar. Então, ela é a representação
de que, sociologicamente, do que grande parte da população brasileira acredita e deseja. Então, isso daí é uma coisa muito interessante aqui para a gente ser pensado. Vai você. Deise. Eu estou até anotando aqui, peraí. Vai lá, Priscila, então. Priscila, eu só quero, assim... É que eu ouvi a Carla falar. Eu já quero complementar que enquanto as pessoas estavam indo, e já a indignação se estende a mim, enfim, também, eu também estou indignada, enfim, mas o que eu quero colocar, sabe o que me deixa mais surpresa? Que me parece que essas pessoas que se ganharam, se não ganharam, eu vi gente chorando, eu vi uma mulher falando que, eu ouvi a mulher chorando, falando, ela tá presa, e agora o que vai ser de mim, como eu vou levantar as manhãs sem ter o bom dia, enfim, tirando essas pessoas que eventualmente possam, né, tá com o psicológico aí abalado de alguma maneira, hoje ela está presa em um presídio que fica a 300 quilômetros, né, da capital. E, curiosamente, mais pessoas se dirigiram para lá. Então, assim, pessoas que, claro, não estou falando que tem condições, que não tem condições. Inclusive, me parece que a irmã dela negou que tenha, né, pagado a importância aí de R$300. Me parece que ela quis doar. Mas o que me chama a atenção é as pessoas a saírem das suas casas, né? Ficarem lá na frente desse presídio. E quando a Carla falou aqui dessa questão da idolatria, nós falhamos, hein? Atualmente temos falhado com quem a gente se espelha, e com todo o respeito das pessoas se espelharem nela. Eu falava assim, nossa, eu gostava do Senna, né? Questão de literatura. Hoje, em virtude da proximidade, as coisas estão muito rápidas, né? A informação chega rápido. Então, essa questão fast, né? Como se diz, fast food, fez com que nós falhássemos. E aqui está uma demonstração disso. Ninguém está falando se ela pode levar as pessoas, ninguém está falando disso. Mas a pessoa ficar na porta de um presídio, chorando, gritando o nome dela. Inclusive, quero aqui destacar que o desembargador Eduardo Maranhão, né, nesse último habeas corpus que ele negou, né, acho que até agora elas impetraram outro ao STJ, um dos fundamentos, né, é de que ela estaria pagando e causando, inclusive, tumulto, né, para poder instar as pessoas a irem contra o judiciário. Então, isso também foi levado em consideração na decisão, porque ele entendeu que isso afrontava, né, afronta. Inclusive, a Associação dos Delegados, né, Nacional emitiu uma nota entendendo que quando ela saiu, né, e isso tem tudo a ver com essa questão das pessoas estarem lá, porque quando ela sai, ela fala, foi uma injustiça, né, foi abuso de autoridade, e as irmãs dela, isso eu acompanhei, né, pediram que as pessoas publicassem, né, então foi entendido como também está. Então eu acho que nessa questão de pagar e chamar as pessoas para irem à frente, para mobilizar e dizer, olha, ela é uma coitada, ela está sendo injusta, e foi uma forma também de tentar aí trazer a população, como ela já faz mesmo né, nas redes sociais, com joguinhos, com venda de produtos, e ela entendeu que ela vende, né? Ela é uma vendedora de sonhos, ela é vendedora de tudo, e a população está carente não só de ídolos, mas em quem se apegar, como disse bem aqui a Carla, né? Então, só para... Além dessas questões psicológicas, você tocou num ponto que eu queria levantar, inclusive com você, mas você até se antecipou. Sim. Essa questão de falta de perspectivas também pode pesar para esse endeusamento de uma figura, Deise? Então, Lívia, enquanto a Carla falava, eu fui anotando alguns pontos em cima do que ela falou, porque daí ela lançou a palavrinha de ouro para mim, que é uma explicação sociológica. Eu gostaria de fazer essa explicação. Por favor. O que me veio à cabeça, assim. Em primeiro lugar, a gente coloca o nosso reflexo naquilo que a gente admira, né? Então, por exemplo, no Brasil são esses os ídolos, né? Deolane, enfim, né? Em outros lugares os ídolos mudam um pouco. Isso é uma questão bem cultural, né? Então, que nem a gente fala do Congresso, que é o reflexo da nossa casa, isso acontece com quem a gente admira também, né? Normalmente é o reflexo do que nós somos ou do que nós queremos ser. Aí, vamos lá. A gente tem, em cima do que tu falou, assim, eu anotei muito rápido aqui 4 pontos e 4 autores que podem explicar isso. Em primeiro lugar, a gente sempre fala, né, no Max Weber, que para mim é um dos primeiros caras que a gente tem que estudar na vida, mas o Max Weber fala da questão do carisma, né, que é o que funciona para político e é o que funciona também para influenciadores. Então, a Deolane, ela tem, obviamente, um carisma
acima das outras pessoas, que faz com que as pessoas olhem para ela e digam, nossa, essa mulher é diferente de todo mundo que eu conheço, né? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que a gente tem estudado muito de uns anos para cá é a questão do Debord com a sociedade do espetáculo. Então, ele faz... As pessoas hoje, elas são produtos que podem ser consumidos, né? E o Debord falava muito isso, que a nossa relação hoje, ela não é com pessoas, é com imagens. A Deolane provocou uma imagem de uma mulher de sucesso, com seus carrões, com suas joias. Então, é um produto que eu quero consumir, eu quero acompanhar essa mulher de sucesso, né? Eu quero ser que nem ela, que daí eu entro no terceiro ponto, que é o Freud, com a questão da projeção. Eu projeto na outra pessoa aquilo que eu gostaria de ser. Então, por exemplo, eu gostaria de ser o Edgar Morin ou a Serena Williams, vamos lá, né? As pessoas, elas querem ser a Deolane, com aqueles carros, com aquelas joias, com aquelas roupas, com aquele estilo de vida. Então, é a projeção do Freud. E o último ponto, para não me estender, a gente entra no René Girard, quando ele fala do mimetismo. O que acontece? A gente deseja o que os outros desejam. Então, quando tu vê um furor em cima da Deolane, todo mundo falando nela, mesmo eu que não estou acompanhando, eu vou acompanhar, porque é um desejo mimético. Então, essa seria uma explicação sociológica bem por cima. Olha, dessa vez, meninas, com essa me lembra, acabar o programa. Weber, Freud, mais dois. René Girard e Debord. Quero ver alguém que vai citar mais teóricos aqui. Agora, para explicar o caso, o furacão Deolane. Não, Ana? Tô aqui. Segundo David Fiocari, que está embasada em... Entendeu? Mas eu queria só falar uma coisa que eu acho que, assim, todas comentaram, mas a gente podia se aprofundar um pouco, que diz respeito a essa questão do dinheiro fácil. Porque se a gente pegar o que a gente sabe sobre estas investigações, elas dizem respeito exatamente ao dinheiro fácil. Por quê? Porque, até onde se sabe, o envolvimento da Deolane é por meio daquelas bets, né? Das casas de apostas esportivas. E aí tem uma parte dessas bets que são regularizadas e que são legais, mas existem jogos ilegais que nem o jogo do tigrinho. E o que se aventa, eu tomo bastante cuidado com as palavras porque não tem nada definido, né? O que se aventa é que exista uma passagem de recursos ilegais, como esses do jogo do tigrinho, para essas bets de forma a lavar esse recurso. Então, é mais ou menos essa a estrutura da coisa que está sendo discutida. E aí, veja só, a Deolane está aí ostentando carrão de 4 milhões de reais e joias, e joias, e joias. E, de repente, ela usa a mesma rede social na qual ela ostenta tudo isso e causa esse desejo nos seus espectadores para falar: ai, é que eu ganhei no joguinho do tigrinho. Ai, é que, olha, você vai ganhar também. E assim, ela exerce o pior tipo de influência que alguém pode. Porque você está incentivando um jogo. Não estou nem na discussão se é legal ou se não é, mas você está incentivando um jogo de azar. Você está usando todo o palco que a rede social te deu, toda a confiança que esses milhões de seguidores depositaram em você para sugerir um jogo. Sem o mínimo de educação. Sem o mínimo de orientação, sem um alerta de que o jogo pode viciar, sem um alerta de que o jogo pode fazer mal. Tem uma pessoa que está processando a Deolane, porque disse que perdeu 300 mil reais no jogo. E eu tenho certeza que ela jogou 300 mil reais, ou pelo menos a primeira parte desses 300 mil reais, porque ela achou que ela ia ganhar tanto dinheiro quanto a Deolane tem, quanto ela mostra nas redes sociais. Então, a gente tem aqui uma questão que, de novo, volta para a educação. Porque pessoas educadas têm os ídolos corretos e sabem que não é dinheiro fácil que vem por meio de jogo do tigrinho, do macaquinho ou do bodinho. É muito grave o que está acontecendo, gente. E a gente precisa fazer esse alerta. Estou até um pouco incisiva aqui, mas é porque, para mim, é horripilante pensar que a pessoa com uma audiência dessa está usando desse expediente de orientar e de sugerir fazer um joguinho, sabendo que, de alguma forma, as pessoas associam aquele joguinho a tudo que ela mostra que ela tem. E isso é injusto com quem acompanha e com quem gosta dela. Ana fala como mãe também, né? Porque imagino que seja uma preocupação gigantesca. Lógico.
Além de Ana, Priscila? Eu também sou. Você tem essa preocupação em casa? Não, e o problema, eu até acho que falamos disso, eu não sei se eu falei aqui no Linha de Frente ou se foi no Tá na Roda, enfim, mas eu me lembro que eu falava assim, quem tá por trás? Acho que foi até aqui no Linha. Eu falei, quem tá por trás do celular? Porque, claro, a gente monitora os filhos, mas não demonstra quem tá jogando. Concorda que a gente pode... Não estamos falando só de pessoas que têm consciência, né? A Ana aqui brilhantemente descreveu essa questão da jogatina, mas hoje com o celular em si, que é um instrumento para a gente monitorar os filhos, saber onde eles estão. Tá? Quem nos diz que eles não estão por trás dessas jogatinas promovidas, né? E veja, não é só por ela, não. Não. É que a gente deixa registrado aqui que tem inúmeros influenciadores utilizando, né, desses jogos. E sabe o que eu penso? Já que eles são, não acho que são todos ilegais, mas aqueles que são ilegais, em especial o Estado deveria... Eu até falei disso e vou até repetir. Eu penso que o Estado deveria alertar, assim como alerta no caso de bebida. Os efeitos colaterais. Eu acho que tem que ser esse alerta. Falando, sabe quando tem remédio? Não tem um alerta quando ele vai falar de uma bebida, quando ele vai falar de de um remédio, se ele fala sobre os efeitos colaterais, né? Do cigarro. No cigarro não tem a fotografia? Já que temos esses jogos, porque é bom a gente também considerar que o Estado também promove jogatina. É legal. Quando eu tenho Mega Sena, essa Mega Sena é legalizada, porque eles falam que não é somente a questão ligada à sorte, não tem prejuízo, não teria prejuízo. Então, por que na hora que está influenciando a jogar, trazendo essa questão do ganho fácil, por que não adverte? Claro, advertir somente não vai fazer eles deixarem de jogar. Acho que é humanamente impossível de você fiscalizar e de exigir isso, né? Porque são tantos influenciadores e tantos jogos que você vai ter que ter um efetivo de pessoas fiscalizando se o alerta está indo junto com a publicidade que elas estão fazendo. E o que é importante a gente falar, né? Vocês já disseram isso pontualmente, mas depois que a gente tem as questões online, o Estado não está preparado para nada que envolva a questão online, sabe? O Poder Judiciário não está preparado, ele não consegue... não tem elemento. Isso, né, não tem. Jogar. Parece que a gente está com uma bola e a bola está no ar e aí fala, joga aqui. Não, mas está errado o jogo. E eu vejo isso com o Poder Judiciário, com a gente, com quem joga, com quem promove o jogo. Porque é uma das alegações, mas é lícito, não é? Até que ponto é lícito, né? Envolvendo aí a questão de se eximir de eventual, condenação, eventual processo. Então é muito claro a gente deixar aqui que nós temos jogos que são legais, inclusive outros passarão a ser legalizados, mas a investigação dela nem é só sobre, ela fala que ela foi contratada, né, para publicidade, mas me parece, a gente está em segredo de justiça, me parece que nem é a questão dela colocar para as pessoas jogarem, e sim o que é feito dentro de uma possibilidade legal da jogatina e o que ela faz com esse ganho, transformando, né, não estou falando ela, a pessoa, né, transforma este ganho que seria advindo aí de um ilícito, numa coisa lícita. Então, acho que pontualmente sobre essa investigação, nem é tanto, sabe, Ana, a publicidade, embora deva se ver isso. Por quê? Porque a gente tem um código do consumidor, pior dos cenários. O consumidor, ainda que a gente eleve isso a um consumismo, ele é vulnerável. O consumidor é sempre vulnerável, a gente tem isso no artigo 6º da Lei 8.078/90, Código do Direito do Consumidor. Então, se ele é vulnerável, eu acho que tem que ter essa advertência, porque as pessoas estão perdendo casa. Eu penso assim, que esse tipo de jogo que seria ilegal é mais ou menos, tá? Me perdoem aí a correlação, a uma compra de uma droga, onde a pessoa está perdendo tudo, entende? Sem ter noção, digamos assim, ela vai se perdendo. E quando vai ver, perde casa, e me parece que essa pessoa que não processou só a ela, tem outros vários envolvidos, influenciadores, né? Que fazem publicidade do mesmo joguinho. É isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí você me perguntou com a minha filha, tem que controlar, porque o Estado não está tendo condições de fazer esse controle, né, desses jogos. Carla, é mais uma temática que reforça a importância que seja de se debater uma regulação das redes sociais. Eu acho que a regulação, ela passa não só pelas redes, mas como uma regulação, inclusive financeira, via Banco Central. Por quê? Porque você coloca o cartão de crédito lá. Então, você pode proibir a utilização do cartão de crédito. Com isso, você limita
essa estrutura, porque a pessoa joga o cartão de crédito e aquilo fica debitando do cartão. Então, retirar a possibilidade do cartão de crédito, isso o Banco Central tem autonomia para fazer, é uma questão de intervenção do Estado na ordem econômica, do jeito que você falou. Por quê? Porque vários estudos agora estão mostrando que nós estamos, de uma forma generalizada, vendendo menos comida. As pessoas estão comprando menos comida, porque elas estão com esse alto grau de endividamento. E, sabendo disso, você vai ter que, daqui a pouco, fazer um outro programa Desenrola para as pessoas endividadas nos jogos. E isso é uma doença social. Nós vamos ter que pensar em clínicas, nós vamos ter que pensar em tratamento. Então, de novo, o início da nossa conversa, né? Estamos arrumando a coisa depois que ela já dá problema. Não era para ser regulamentado, não. Porque isso é um problema social. Foi. Essa regulamentação não é, por exemplo, como nos Estados Unidos. Eu estava conversando com um amigo meu que estava me explicando como é que funciona essa questão da banca, por exemplo. Nos Estados Unidos, o jogo se tem um departamento específico com essa regulamentação do Estado. E dentro dessa regulamentação, você tem 50% que é da banca e os outros 50% você faz a distribuição. Então, há uma certa garantia de que até 50% você teria a chance de chegar lá. Aqui no Brasil não passa de 8%. Então, o que acontece? Justamente por essa falta de regulamentação. Então, a regulamentação via rede social é importantíssimo. A sociedade também vai fazer a regulamentação. Que tal se todas as pessoas prejudicadas processassem os influenciadores? Isso ia ser uma maravilha. Tira um monte de print, de vídeo e todo mundo abre processo coletivo. Vai diminuir o quê? A estrutura de marketing que roda por trás e que financia isso. E o Banco Central também, sob a ótica dele, olhar para isso e dizer: cartão de crédito aqui não pode, aqui vai ter que ser débito, ou senão vai ter que ser uma outra forma de pagamento, porque é mais ou menos assim: se você tem uma nota de R$100 na carteira, você segura ela para usar. Ok? Tem um fenômeno emocional para isso. Porque você sabe que quando você der o troco que vier, aquilo ali vai embora rápido. E o cartão, ele é o dinheiro invisível, digamos assim, e você só olha isso quando vem o quê? A fatura. No entanto, que tem vários memes nas redes sociais. Ai, não fui eu que comprei isso, não é? Ai, olha, eu fui possuída por alguém que comprou e efetuou isso. Você esquece. É verdade. Porque lá no passado, você tinha uma coisa chamada canhoto do cheque, que você olhava em casa, fazia a soma e tinha algo físico. Você imagina você pegar um cartão de crédito e colocar dentro do jogo do tigrinho, do bet, sei lá eu do quê, para que isso fique rodando. E aí é o cartão de quem? Às vezes, do pai, da mãe, do avô, da avó, da tia, cartão sei lá eu clonado, de quê. cartão roubado. Isso. Então, eu acho que regulamentação vai ter que passar aqui por todos esses cenários. Já deu uma... Passei a régua aqui. O caos já está instalado, né, Carla? Já está instalado. Já.